Muito bem, então agora, dito isto, vamos orar e vamos ao tema de hoje. Assentados mesmo, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por estarmos aqui. Agora vamos meditar na Tua palavra e pedimos sabedoria. Que a Tua graça se manifeste aqui dentro. Que o Teu Santo e Bom Espírito se movimente aqui dentro. E que essa noite tenhamos uma experiência maravilhosa na Tua presença. Eu entrego, portanto, os internautas e os que estão aqui presencialmente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento. Capítulo de número 8. Versículos 11 e 12. O livro de Amós é um livro pequenininho. Você pega Daniel, você passa Oséias. Depois de Oséias, você vai passar o livro de Joel. Depois de Joel, você vai chegar no livro de Amós. Capítulo 8, versículos 11 e 12. Repetindo, Amós 8, 11 e 12. O tema de hoje é um tema realmente importantíssimo. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia e acompanhasse atentamente comigo essa mensagem que vai ser profética, que vai ser importante para todos nós, vai fortalecer nossa fé. Para quem gosta de saber, o título do sermão é Mistérios da Profecia. Quem achou, diga amém. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Até aqui. Esses dois versículos são extremamente apocalípticos. E para entender esses dois versos, nós vamos ter que citar outros versos da Bíblia para finalmente entendê-los bem, conforme desejamos e precisamos entendê-los. Mas antes disso, é importante que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla sobre o livro de Amós. O livro de Amós é um livro de natureza profética. Ele pode ser considerado um apocalipse do Velho Testamento também. Ele foi escrito aproximadamente no ano 760 a.C. E esse livro, ele trata basicamente de 4 temas. Tem outros temas também, mas são 4 os temas que se destacam mais nesse livro. Um dos temas é a injustiça social. O livro fala desse assunto e chama atenção para isso. Um outro tema do livro é a idolatria. O profeta cita a idolatria como sendo pecado. E todo tipo de idolatria para Deus é pecado. Um terceiro tema é o juízo. O juízo para Israel e o juízo para a humanidade inteira. E um outro tema é o formalismo religioso. Esse era um problema no tempo do profeta e é um problema hoje. Enquanto houver seres humanos aqui, esse vai ser um problema. O formalismo religioso tem sido um desafio, sabe? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com a forma, mais com o exterior, mais com aquilo que as pessoas pensam de nós. A gente fica muito preso na forma e esquece da essência. Muitas vezes a gente é muito cristão na igreja, mas no dia a dia nem sempre. Então a gente quer mostrar para as pessoas o que nós somos, mas às vezes nós não somos exatamente assim. Então há uma incoerência. E essa incoerência entre a teoria e a prática, entre o discurso e a realidade, é um desfavor ao Evangelho. As pessoas lá fora não querem apenas ouvir um sermão, elas querem ver o sermão, querem tocar no sermão, querem ver se é de verdade. Por quê? Porque tem muita coisa errada no mundo. Tem muita hipocrisia,
tem muita falsidade, tem muita mistura de santo com profano, tem muito disso. E como a gente é pecador, somos passíveis de todas essas coisas, então a Bíblia chama a nossa atenção para a gente tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente acaba vivendo uma vida na igreja de um jeito, lá fora de outro, e sem você perceber, as pessoas estão observando você, e elas dizem assim, se for para ser assim, eu não vou para a igreja. Entendeu ou não? Tem muita gente sincera que não vem à igreja. Não é porque elas são, não é que elas são más, não, nem são do diabo, não é isso não. É porque elas são sinceras. E elas dizem assim, para eu ir para a igreja e fazer o que fulano faz, eu prefiro não ir. Entendeu? Então no céu nós vamos ter surpresas. Surpresas. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Sobre as surpresas. Mas o profeta Amós trabalha também esse assunto no seu livro. Entre outros temas, mas foi só para você ter uma ideia. O profeta Amós era uma pessoa muito simples. Ele era um homem do campo, era um homem do interior, da roça, como a gente fala. Amós trabalhava plantando figos, ele plantava e colhia figos. Mas também trabalhava com gados, com animais. Era um tipo de um boiadeiro, assim, sabe? Ele era um homem lá do interiorzão, da roça. E Deus o tirou de lá e o transformou em um tremendo de um profeta. O nome dele, Amós, tem um significado curioso, até um pouco estranho a princípio. Amós significa carregador de fardos. Imagina uma mãe colocar o nome no filho de carregador de fardos. É meio esquisito isso. Mas na verdade é esquisito porque a gente a princípio não sabe por quê. Quando a gente descobre o porquê, a gente vê que não é esquisito, é maravilhoso. É que o ministério de Amós apontava para o ministério de Jesus. Há uma conexão entre o ministério de Amós e o ministério de Cristo. E o nome dele significa carregador de fardos por causa de Cristo. Porque o verdadeiro carregador de fardos é Cristo. Foi Jesus quem disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Pega o meu jugo, o meu é suave, e me dá o teu que é pesado que eu carrego. Dá o seu para mim, eu te dou o meu é leve. Então Jesus propõe essa troca. Ele fala assim, eu carregarei os seus fardos. Leva o meu que é suave. Eu ajudo você. Então o verdadeiro carregador de fardos é Cristo. E Amós significa carregador de fardos. Porque há uma conexão entre o ministério do profeta com o ministério do Messias, de Jesus. E por que eu escolhi o capítulo 8, versos 11 e 12? Porque esse capítulo e esses dois versículos, eles são assim extremamente atuais. Eu vou ler outra vez, se você puder ler comigo, Amós 8, verso 11, somente o 11. Amós 8, só o verso 11 eu vou ler outra vez. A gente já leu, mas eu vou ler mais uma vez. Diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre Moema. Você imagina Moema passando fome? Você imagina essa região central de São Paulo tão rica, tão extraordinária, passando fome? O texto fala isso, vamos ver de novo? Amós 8, verso 11, fala assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Aí está Moema, aí está Brooklyn, aí está a Liberdade, aí está o centro de São Paulo, aí está o Brasil inteiro, aí está o país de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, está todo mundo aqui. Enviarei fome sobre a terra. Mas o profeta diz assim, não é fome de pão, nem é sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Gente, quando o profeta fala da fome e da sede, ele cita dois elementos. Ele cita o pão e a água. E ele é cuidadoso em dizer que não é o pão literal e nem a água literal, são espirituais. Mas para você entender o espiritual, tem que começar com aquilo que é literal. A gente tem que partir do conhecido para entender o desconhecido. Tem que partir daquilo que é simbólico para entender algo mais real lá na frente. Então, por exemplo, por que ele fala do pão e da água e fala não é pão físico, literal, e não é água também literal, são espirituais. Mas ele usa o termo pão e água. Por que ele usa pão e água? O pão é uma referência a Jesus. Jesus disse, eu sou o pão, está fraco, eu sou o pão da vida. João 6,48. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E quem seria a água? A princípio a gente é levado a pensar que a água seria Jesus também, né? Normalmente você diria, Jesus é água também.
Em certo sentido pode ser, mas nesse caso não. Nesse caso a água é o Espírito Santo. E eu falo isso baseado em João 7, de 37 a 39, quando Jesus, no último dia da festa, ele se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Aí quando ele fala venha a mim e beba, a gente logo pensa, ele é água, porque ele falou venha a mim e beba. Não, mas não é isso não. Se você continuar lendo o texto, ele vai dizer assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E o verso seguinte fala assim: e isto disse Jesus com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Quando ele fala venha a mim e beba, significa que é Jesus quem dá o Espírito Santo para nós. É Jesus quem coloca o Espírito Santo sobre nós. Amém? Por isso que ele fala, vem a mim que eu te dou água, te dou o Espírito Santo. Entendeu? Então, esse pão é Jesus e essa água é o Espírito Santo. E quando Amós fala, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome e sede sobre a terra, sabe o que ele está querendo dizer? Não é que vai acabar a comida, o arroz, feijão, a salada e os alimentos que a gente come, não é isso. Ele está dizendo assim, que o ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. E que o ministério do Espírito Santo, a água viva, também vai acabar. O profeta Amós está falando algo mais profundo. Ele está dizendo assim, um dia o ministério de Jesus vai terminar. E ele está dizendo assim, um dia o ministério do Espírito Santo também vai terminar. É isso que ele está dizendo na essência. E aí nós precisamos então parar para entender, para analisar os textos seguintes que lançam luz sobre esse daqui. Observem, quando ele fala de Jesus, o pão da vida, e de Espírito Santo, a água, ele está se referindo ao ministério dos dois, e aí nós precisamos entender qual é o ministério de Jesus e qual é o ministério do Espírito Santo. Analisemos primeiro o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é um ministério extraordinário. Vocês sabem, é extraordinário o ministério dele, mas hoje, basicamente, o ministério de Cristo está concentrado no santuário celestial, no lugar santíssimo. Hoje, basicamente, você pode dizer que Jesus intercede por... Está fraco, intercede por? Por nós. Então, hoje, basicamente, o ministério de Cristo é esse. Cristo intercede por nós, diante do Pai. Esse é o ministério de Cristo hoje. E qual seria o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é um ministério muito amplo também. Se eu fosse falar sobre esse ministério, teríamos que ficar aqui a noite toda, a semana inteira, só para falar do Espírito Santo. Mas a gente vai resumir o ministério dele num verso da Bíblia. O ministério do Espírito pode ser resumido naquele verso de João 16, verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, basicamente, o ministério do Espírito Santo pode ser resumido assim: ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma tarefa fácil. Convencer uma pessoa do pecado não é uma tarefa fácil. Já tentou convencer alguém de alguma coisa errada? Você chega para uma pessoa e fala assim: ei, está errado isso, hein? A pessoa fala assim: como está errado? Está errado. Aí você fala assim: não está errado não, está errado para você, para mim não. E não se meta na minha vida, ok? Eu sei o que é certo e o que é errado para mim. Imagina você chegar para alguém e falar assim: ei, você está doente, tem que ir ao médico. Aí você fala: não estou doente não, estou bem. Está doente sim. Não estou bem. Está doente sim, não estou bem. Como é que você vai convencer uma pessoa de que ela está doente se ela não se sente doente? Entendeu ou não? Então veja, a obra do Espírito Santo é desafiadora. Como é que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa de uma coisa que ela acha que não está errado? E esse é um assunto polêmico. Porque se eu pregar aqui um tema e dizer assim: irmãos, tem que ser assim, você vai ver que um fala amém, o outro fala assim: não gostei não, hein? Isso aí, não, isso eu não gostei não, está muito isso, está muito aquilo, me deixa no meu canto, eu quero Jesus, mas quero viver do meu jeito, não fica botando regras, não fica criando coisas. As pessoas querem Jesus, mas querem viver uma vida à sua maneira. Então, o ministério do Espírito Santo acaba sendo um ministério desafiador, convencer uma pessoa do pecado. Olha, tem gente hoje em dia que acha que nem pecado existe. A coisa está feia lá fora, meu amigo. Porque quando você fala assim: isso aqui é pecado, outro fala: é pecado para você e não para mim. E as pessoas dizem: a verdade é relativa. E a ideia de que tudo é relativo, isso acaba sendo uma desgraça muitas vezes.
Tem que ter sabedoria para entender essas coisas. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não faz só isso. Ele faz muitas coisas. Por exemplo, quem foi que nos trouxe aqui essa noite? O Espírito Santo. Quem nos faz estudar e entender a Bíblia? O Espírito Santo. Quem toca o coração da gente para a gente aceitar Jesus como Salvador? O Espírito Santo. Quem nos faz chorar estudando a Bíblia? O Espírito Santo. Jesus, atenção, Jesus, sabe onde Jesus está agora? Assim, literalmente falando, sabe onde ele está agora? Ele está no céu, no lugar santíssimo. E sabe onde está o Espírito Santo agora? Sabe onde está o Espírito Santo? Vocês sabem onde ele mora? Sabe onde o Espírito Santo mora? Boa, gostei dessa. Jesus mora lá no céu. Também no nosso coração também, mas eu estou falando assim, fisicamente, literalmente, Jesus está no céu à direita do Pai, no santuário celestial, no Santíssimo. E o Espírito Santo está aqui em Moema. O Espírito Santo mora em Moema. Mas não é só Moema não, né? Mora em Brasília também, onde eu moro. O Espírito Santo mora na terra, na face da terra. Olha que interessante, o Espírito Santo está na terra, diga amém. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Que nós moramos, somos vizinhos do Espírito Santo? Já pensou nisso? O Espírito Santo mora aqui. Jesus esteve aqui, mas Jesus agora está lá. Bem, o que é incrível em tudo isso é que Jesus exerce um ministério maravilhoso lá em cima por nós, e o Espírito Santo exerce um ministério maravilhoso aqui embaixo por nós. É um trabalho integrado que eles fazem para nos salvar. E aí vem o profeta Amós e diz assim: pessoal, fiquem atentos, fiquem alertas, porque logo logo Jesus vai terminar seu ministério, e logo logo o Espírito Santo vai terminar seu ministério, e haverá fome e sede. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando Jesus terminar o seu trabalho lá em cima. Jesus vai terminar seu trabalho lá em cima. Jesus não vai interceder para sempre. Vai chegar uma hora em que Jesus vai dizer assim: está feito, acabou. E aí quando ele falar assim, está feito, significa a intercessão termina aqui. Então Jesus diz isso e sai do santuário. Quando Jesus diz isso, ele sai do santuário. E quando Jesus lá em cima falar assim, está feito, acabou, aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também acabou. Jesus termina sua intercessão lá, e o Espírito Santo termina o seu trabalho aqui. E esse fim desses dois ministérios é o que a Bíblia chama de fechamento da porta da graça. A expressão porta da graça é uma expressão bíblica, só que ela se refere especificamente a Jesus. Quando você fala em porta, por exemplo, você vai lá em João 10, verso 7, verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. Aí você vai para Efésios 2, de 8 a 9, e você vai estudar sobre a graça. O que é graça? Graça é um dom imerecido, graça é um presente, graça é uma bênção de Deus. É uma bênção que Deus dá a você e que você não merece. É um dom imerecido, é um presente. E qual foi o maior presente que Deus deu para a humanidade até hoje? Foi Jesus. Então Jesus é a graça de Deus. Quando você diz, nós somos salvos pela graça, você está querendo dizer, somos salvos por Jesus. Quem morreu na cruz, foi a graça ou foi Jesus? Mas é a mesma coisa. Então Jesus é a graça de Deus. Portanto, senhores, Jesus é a porta e Jesus é a graça. Jesus é a porta da graça. Quer ver uma coisa? Agora, segurem Amós, marquem Amós e vamos para Apocalipse. Observem que interessante isso aqui que nós vamos fazer agora. Marca o livro de Amós e vamos para Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7 e versículo 8. Apocalipse 3, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Repetindo, Apocalipse 3, 7 e 8.
Diz assim, atenção amigos que estão conectados nas redes sociais, o texto diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Agora o verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, o que pessoal? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vejam que esse texto está falando que há uma porta aberta, e Deus fala assim, quando eu abro essa porta, ninguém pode fechar, e quando eu fecho, ninguém poderá abrir. Mostrando que há uma porta, a porta da graça nesse caso. Então, Jesus está lá no céu, enquanto Ele intercede por nós, significa que a porta está aberta. Quando Ele terminar a intercessão, significa que a porta estará fechada. Exatamente isso. Só que o fechamento da porta envolve também o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Irmãos, e esse dia em que a porta vai fechar, esse dia em que Jesus vai terminar seu trabalho, esse dia em que o Espírito Santo vai terminar seu trabalho, esse dia crucial está muito perto. E eu vou explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Quer ver? Jesus em breve voltará. Quem crê na breve volta de Jesus, levanta a mão. Tá, então veja só, amém, eu também creio. Você acha que a porta da graça vai fechar antes ou depois da volta de Cristo? Antes. Então, se ela vai fechar antes, e se Jesus em breve voltará, então muito mais breve a porta irá o quê? Se fechar. Agora escutem, os mesmos sinais, os mesmos eventos que anunciam a volta de Cristo, são os mesmos sinais e os mesmos eventos que anunciam o fechamento da porta da graça. Os mesmos. Por exemplo, como é que eu sei que a porta da graça está para fechar? Pelos acontecimentos que acontecem no mundo. Pelos sinais mencionados pela Bíblia que estão acontecendo no mundo. E cada dia que passa as coisas vão piorando. E o ser humano vai ficando insensível, sabia? O ser humano vai ficando insensível cada vez que passa, boa noite. Cada vez que passa o tempo. Por exemplo, antigamente a gente dizia assim, alguém dizia assim, na rua da minha casa mataram uma pessoa. Todo mundo ficava desesperado, uma comoção, mataram uma pessoa. Hoje, não. Hoje alguém fala assim, na rua da minha casa mataram uma pessoa. Fala assim, quantas? Uma. Na minha rua mataram 10. Sabe assim? Eu vi esses dias que alguém, são coisas cruéis, né? O assassinato, muitas vezes, que a gente vê por aí, não é só o assassinato. Tem um assassinato e tem algo mais cruel depois, algo terrível. A pessoa é fria, o garoto vai, mata o pai, mata a mãe, mata a irmã, e vai para o cinema, e vai para o restaurante, e vai passear, vai para o shopping. Aí a polícia prende, aí vem um repórter e fala assim, você matou seu pai, matou sua mãe? Matei. E por que matou? Porque não deixou mexer no meu celular. E está arrependido? Não. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está terminando o seu trabalho e está pouco a pouco se retirando. Jesus está terminando o seu trabalho e pouco a pouco nós estamos nos aproximando do fechamento da porta da graça. E quanto mais nos aproximamos, mais o amor se esfriará e mais a fé vai desaparecer e mais as pessoas serão frias e muito mais as pessoas serão mornas ou frias espiritualmente. Veja, por exemplo, hoje como estão as igrejas. Perceba você, analisa você, eu analiso a mim, você analisa você. Veja como nós somos. Nós muitas vezes estamos quentes na fé, entusiasmados na fé, mas daqui a pouco você já não está mais. Tem momento que você fala assim, não, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ir para a igreja, eu preciso mudar de vida, eu preciso me entregar completamente. Você tem esse toque do Espírito Santo, ok? Tem esse desejo no coração, mas na hora que você tem que fazer isso, você vai perceber que surge uma coisa, surge outra, não é assim? E você já não consegue ler a Bíblia, já não consegue orar, já não consegue frequentar a igreja, e você sente que precisa, mas você não consegue. E é uma batalha terrível. Veja, essa semana, estamos aqui, amanhã vai completar uma semana que a gente está aqui pregando, né? Eu sei que algumas pessoas fizeram planos para vir a semana inteira, mas não conseguiram. A gente entende tudo isso, mas eu quero que vocês entendam que essas coisas todas fazem parte de um cenário
profético, apocalíptico, de que a mornidão, de que a frieza invadiria a nossa vida e a igreja. Então essas coisas também fazem parte das evidências de que o Espírito Santo está terminando o seu trabalho, e que Jesus também está terminando o seu trabalho. E nós temos que tomar muito cuidado, vigiar e orar, porque a questão aqui não é frequentar ou não frequentar a igreja. A questão aqui é se você e eu estamos preparados para a volta de Jesus. Essa é a questão. Ou se estamos nos preparando para a volta de Jesus. Então, quando Jesus chegar o momento de terminar o seu trabalho lá em cima, quando chegar o momento do Espírito Santo terminar seu trabalho aqui embaixo, muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas. Por ocasião do está feito lá em cima, terminou? E do está feito aqui embaixo, terminou aqui também? Por esta ocasião, várias profecias irão se cumprir. Uma delas vai se cumprir, Apocalipse 22, verso 11, que diz, o justo continua sendo justo, e o ímpio continua sendo ímpio. Sabe o que é isso? Não haverá mais conversão, mudança. Quem estiver salvo, estará salvo para sempre, e quem estiver perdido, estará perdido para sempre. Por essa ocasião, vai se cumprir outros textos. Vai se cumprir também, senhores, Mateus 24, 14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as pessoas. Então virá o fim. E não é só isso. Quando Jesus falar está feito, também vai se cumprir Apocalipse 16. A queda das 7 últimas pragas. O fechamento da porta, o está feito, acabou lá em cima, acabou aqui embaixo. Começam a cair as pragas. Quando Jesus falar está feito lá em cima, quando o Espírito Santo falar está feito aqui embaixo, aqui na terra haverá o último sermão. O último sermão será pregado. O último culto público será realizado. A última semana de evangelismo será feita. A última mensagem será apresentada. O último programa da TV Novo Tempo vai ao ar. O último apelo será feito. E a última pessoa tomará sua decisão. E haverá o último batismo. Tudo pela última vez. E aí Jesus diz, está feito. E o Espírito Santo fala, aqui também está feito. Depois que eu comecei a entender esse assunto, eu decidi que eu pregaria cada sermão como se fosse o último. Quem está vindo essa semana está percebendo. Cada vez que eu prego um sermão, eu decidi que eu pregaria como se fosse o último. Porque eu não sei se as mesmas pessoas que estão me ouvindo hoje vão estar aqui amanhã. Provavelmente não. Eu posso ter muitos de vocês aqui amanhã, mas não serão todos. E talvez esse seja o último sermão que você vai me ouvir. Será esse. Você vai ouvir de outros, em outros lugares, mas comigo talvez seja o último. Por quê? Porque eu não sei quando que eu vou ter exatamente esse mesmo grupo aqui. E esses mesmos internautas aqui. Entende o que estou dizendo? Eu posso pregar amanhã, posso pregar depois de amanhã, posso pregar semana que vem, posso pregar a vida inteira, mas nunca eu terei exatamente esse mesmo auditório que eu tenho aqui. E por isso, cada pregação é como se fosse a minha última pregação. Eu vou pregar sempre, vou fazer um apelo sempre, vou insistir sempre, para que todos tenham oportunidades. Quando a porta fechar, aí não dá mais para fazer nada. Quando Jesus terminar lá, aí não dá para fazer mais nada. Quando o Espírito Santo terminar aqui, aí não dá para fazer mais nada. E justamente quando Jesus falar, está feito lá em cima, e o Espírito falar, está feito aqui embaixo, aí vai se cumprir Amós 8, verso 11, que diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome, lembra? E sede sobre a terra, não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa fome e essa sede vai ser um tempo de angústia. Um tempo de angústia como nunca houve. Uma angústia terrível. Hoje, por exemplo, nós temos angústias. Hoje, as pessoas têm angústias. Só que a gente ora
e Deus preenche o nosso vazio, e Deus nos enche com o perdão dEle, com a graça dEle. Hoje você tem suas angústias, você estuda a Bíblia, você canta um hino, você vem para a igreja, tudo isso ajuda você, porque Jesus está intercedendo ainda, e porque o Espírito Santo está aqui ainda, e a gente consegue encontrar o perdão, a paz e a reconciliação. Amém, irmãos? Mas naquele dia não, porque naquele dia não haverá mais intercessor, e não haverá mais o Espírito Santo trabalhando para converter ninguém. Então haverá fome e sede, e as pessoas não poderão mais encontrar paz, nem esperança, nem perdão, nem salvação, nem reconciliação, nem nada. Então é isso que Amós está dizendo: haverá fome e haverá sede, diz o profeta. E o verso 12 diz assim: as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Quando fala que irão procurar a palavra do Senhor e não acharão, não é uma referência, não é uma afirmação de que a Bíblia vai desaparecer, não é isso. O assunto não é esse. Eu particularmente acredito que a Bíblia não vai desaparecer. Ela pode desaparecer, a Bíblia física, mas você tem a eletrônica, você tem Bíblias hoje guardadas embaixo da terra, você sabe, tem muitas coisas que as pessoas fizeram para proteger a Bíblia. Então eu não creio que ela vai desaparecer. E o texto bíblico não fala sobre isso, ok? O texto não fala que vai desaparecer. O que o texto diz é que as pessoas vão ter uma angústia muito grande, fome e sede, e vão viajar por todo lado procurando a palavra e não acharão. Não é que não acharão uma Bíblia, não acharão a mensagem de paz, a mensagem de perdão, a mensagem de salvação, a mensagem de resgate, a mensagem para acalmar o coração dela. Por que não vão achar? Porque não terá mais pregadores. Não vai ter mais pregadores. O Espírito de Deus não vai mais interceder aqui na terra, nem Jesus lá em cima, nos céus. Eu pergunto a vocês, para que serve esse livro aqui sem a intercessão de Jesus? Para que serve esse livro sem o Espírito Santo? Vocês sabem por que esse livro é poderoso? Sabem por que esse livro é extraordinário? Sabem por que esse livro atrai pessoas como você e pessoas aqui de casas, bairros, formações e vidas diferentes? Esse livro atrai o médico e atrai o paciente. Esse livro atrai o patrão e o empregado. Esse livro atrai o doutor e o analfabeto. Esse livro atrai a professora e atrai também uma pessoa que é de uma área, de um autônomo. Esse livro atrai, olha vocês todos aqui, olha eu e vocês. Nós fomos atraídos por esse livro, pelo poder de Deus. Mas por que esse livro é poderoso? Esse livro não é poderoso por causa dos papéis, das páginas. Não é por isso. Esse livro é feito de papel e tinta, como qualquer outro livro é feito. Um livro de ciência, de geografia, de matemática, é feito de papel e tinta, igual esse daqui. A diferença deste livro para os outros livros é que esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas sabe onde está o poder dele? O poder dele está no nome de Jesus. O poder dele está no sangue de Jesus. O poder dele está no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, isso aqui não passa de um livro de papel e tinta. O segredo desse livro está aí. Então, se Jesus não intercede mais, se o Espírito de Deus não trabalha mais aqui, para que serve esse livro, senhores? Para nada. O que faz você vir aqui uma sexta-feira à noite, que já é sábado, uma semana inteira, para estudar esse livro, é porque o Espírito de Deus está trabalhando. É porque Jesus está intercedendo. Por isso estamos aqui. Vocês não sabem, mas teve uma noite dessa semana que eu olhei para aquela câmera e fiz um apelo. Quem estava aqui viu. Eu fiz um apelo e uma noite falei assim: você caminhoneiro que está me assistindo, vem para cá amanhã, pega o seu caminhão, para em algum lugar e vem para cá amanhã. E no dia seguinte tinha aqui um caminhoneiro. Ele veio tirar foto comigo, me abraçou e falou assim: eu sou caminhoneiro. E o senhor estava assim, sim, estava ouvindo. Porque não dava para se concentrar na imagem, mas ele estava ouvindo. Então, Deus é extraordinário. Agora veja, quando o texto de Amós fala assim, que as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente. Gente, quando fechar a porta da graça, atenção, vale a pena sentar no banquinho do Chega Mais Perto. Olha só, quando fechar a porta da graça, quando terminar tudo, as pessoas irão ficar numa angústia tão grande, que pessoas irão viajar além mar. Alguém pode dizer assim: escuta, onde que eu encontro uma mensagem de paz? Tem um pregador em Nova York. Aí você vai aqui no aeroporto, pega o avião e vai para Nova York.
Chega lá, não, é mentira, não tem mais. Alguém diz, não, é na Alemanha. Você vai para a Alemanha. Mentira, não tem mais pregador na Alemanha. Não, é em São Paulo. Não, mentira, não tem mais. É no Rio, é em Brasília, é em Belo Horizonte. Não tem mais. O texto fala, irão de mar a mar, do norte até o oriente. Ou seja, está mostrando o desespero das pessoas. Está mostrando a angústia das pessoas, procurando a palavra de Deus e não acharão. Isso vai ser muito duro, muito triste. Então é importante que nós pensemos algumas coisas essa noite. Quando é que exatamente vai fechar a porta da graça? Ninguém sabe. Existem 3 acontecimentos que a Bíblia menciona, que são certos, irão acontecer, mas Deus não revelou quando vai acontecer. O primeiro acontecimento importante, que é uma realidade na vida de cada pessoa, é o dia da nossa morte. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer, mas quando você vai morrer, ninguém sabe. Mas sabemos que vamos morrer. O segundo acontecimento é quando que a porta vai se fechar. Ninguém sabe, mas ela vai fechar. E a terceira é a volta de Jesus. Quando ele vai voltar? Ninguém sabe, mas ele vai voltar. Então são 3 acontecimentos. E senhores, se são 3 acontecimentos certos e que nós não sabemos quando isso vai acontecer, olhem para mim por favor, senhores, olhem para mim por favor, levante a cabeça, atenção internautas, deixa eu olhar para o internauta, mas nós estamos aqui com vocês também, eu tenho que olhar para aquela câmera ali. Atenção internauta, se você e eu e nós aqui da igreja não sabemos quando vamos morrer, não sabemos quando que a porta vai se fechar, não sabemos quando que Jesus vai voltar, a minha pergunta é a seguinte: quando é que nós devemos nos entregar a Jesus? Você que está em casa não ouviu, mas teve pessoas aqui que já responderam. E responderam de forma assertiva. Sabe quando é que devemos nos entregar? É agora. É agora. Não é amanhã. Porque na Bíblia o amanhã não existe. Na verdade não existe mesmo, né? De jeito nenhum não existe. O amanhã não existe. Se você chegar amanhã, o amanhã vai se chamar hoje. Amanhã não existe. Então o dia da decisão é hoje. O dia da entrega é hoje. Amém? E por que a gente enrola tanto, né? Posterga tanto, né? Por que a gente vai deixando passar o tempo? Acha que você nunca vai morrer? Não, a gente vai morrer um dia. Jesus está nos dizendo alguma coisa essa noite. Jesus está dizendo alguma coisa para você essa noite. Eu estava em Manaus. Você sabe, Manaus é um lugar que tem muitas pessoas que buscam a Deus, que as igrejas são cheias lá em Manaus, todas são lotadas. E eu fazia uma semana lá, num auditório da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um auditório enorme em Manaus, chamado Auditório Canaã. Eles têm é uma central deles, de televisão, de rádio e tudo, e eles têm um auditório que cabe 10.000 pessoas. Então a igreja nossa lá de Manaus alugou esse espaço, e eu fui lá fazer uma semana. Uma semana inteira, toda noite o auditório estava lotado. E uma noite eu preguei esse tema. E quando eu estava pregando, eu falei que nós não sabemos quando vamos morrer, e que a porta está aberta hoje, mas ela pode fechar a qualquer momento. E aí eu fiz uma outra colocação, eu disse, além dessa porta que está aberta, existe uma outra porta que você não sabe, é a porta do coração. A porta do coração, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A porta da graça, Jesus tem a chave, ele administra. Ele fala, quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. A porta da graça. Mas a porta do seu coração, só você tem a chave. Jesus não pode invadir, não pode forçar. Jesus não pode fazer algo que você não queira, entende? Então, quando se trata do coração, ele faz o quê? Ele bate. E você diz, vou abrir ou não vou abrir? Então eu estava pregando sobre isso naquela noite, lá em Manaus. E fiz um apelo forte, vou fazer mais ainda essa noite aqui. E na hora que eu estava fazendo o apelo, um homem se levantou bem lá do meu lado direito assim,
E ele se levantou, ele estava de terno e gravata. Então eu me lembro bem, e eu vi, porque ele estava de terno e gravata. Aí ele se levantou assim no meio daquela multidão. Mas muita gente levanta para ir ao banheiro, ou enfim, para resolver alguma coisa. Então ele se levantou, só que ele veio caminhando pelo corredor assim. E eu vi quando ele veio pelo corredor e ele chegou bem aqui. E lá o palco desse auditório é bem alto assim. Então quem está aqui para olhar tem que fazer assim. E eu estava aqui em cima pregando e ele chegou bem aqui embaixo. E eu vi quando ele chegou e ele sentou no chão, no piso. E aí ele tirou os sapatos. E eu estava pregando ainda. Eu vi o homem tirar os sapatos. Depois ele tirou o seu blazer, o seu paletó. E em seguida ele tirou a gravata. E depois ele tirou o cinto. E ele começou a fazer essas coisas. E eu estava olhando e pensando, meu Deus do céu, o que será que esse homem está fazendo? Porque eu não sabia exatamente o que ele estava querendo fazer, mas ele estava fazendo isso. Aí ele ficou só de meias, com a sua calça e a sua camisa, e o restante ele colocou assim no braço, segurou os sapatos assim e a roupa aqui no braço. Aí ele deu a volta por ali, tinha uma escada do lado de lá, ele subiu por aquela escada e veio aqui no palco do meu lado. Imagina você, eu pregando para 10 mil pessoas e o homem aqui do meu lado com a roupa assim no braço. É óbvio que eu tinha que parar para perguntar para ele alguma coisa. Eu falei, pois não? Tá tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim, está tudo bem. Eu disse, o senhor deseja alguma coisa? Sim, eu quero me batizar. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, você não está dizendo que tem que ser hoje? Então eu vim. E aí me deixou numa situação assim, porque eu pensei, e se o cara não for um cara que está no esquema, né? Olha a cabeça minha. Você vê como é que a gente é? Eu estou apelando, o homem aceita, agora eu estou com um problema. Aí eu falei assim, o senhor está sozinho aqui ou tem alguém da sua família? Ele falou, minha esposa está aqui. Aí eu falei, podemos chamar sua esposa? Ele, sim, pode. Por favor, a esposa dele, quem é? Aí a mulher se levantou e eu disse, a senhora pode vir aqui? Sim. Ela veio. Eu falei, a senhora é adventista, irmã? Sim, eu sou adventista. E o seu marido, a senhora acha que ele deve se batizar hoje? Ela falou assim, sim, ele deve se batizar hoje. Ele conhece a igreja há 15 anos. Ele frequenta a igreja comigo há 15 anos. E a senhora acredita então que ele deve se batizar hoje? Ela falou assim, olha, é melhor você batizar porque ele é o comandante da polícia militar. Eu, oi? Sim. Eu olhei para ele e disse assim, meus parabéns. O senhor será batizado. Aí eu pedi para o pastor responsável ir com ele numa sala para conversar e orientá-lo como seria. O pastor foi com ele para uma sala para orientá-lo. Quando saiu da sala, ele já saiu com a túnica batismal. E o comandante da polícia militar foi batizado naquela noite com a decisão desse jeito que eu estou falando para vocês. E você frequenta a igreja há quanto tempo? Conhece a palavra de Deus há quanto tempo? Já veio de uma igreja evangélica há quanto tempo? Já vem de uma igreja católica há quanto tempo? Já nasceu num lar cristão há quanto tempo você está nessa caminhada? E vai ser quando, hein? Quando será? Bem, eu quero terminar lendo o último versículo de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. Por gentileza, acompanhem-me em Mateus capítulo 5. Vejam só o que diz aqui Mateus capítulo 5. Versículo 6. Atenção, amigos das redes sociais. Vocês que estão acompanhando a gente pela internet, por favor, abram também sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 6. Esse é um texto extremamente importante. Diz assim, atenção. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Que texto, hein? Vamos conversar. Vamos bater um papo. Essas palavras são de Jesus. Palavras que eram do Sermão da Montanha. Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede. O que significa bem-aventurados? Felizes. Mas não é só felizes. Porque se você está com muita fome e você come uma boa comida, você também fica feliz. Os amantes do açaí dizem que o açaí deixa as pessoas felizes. E outras coisas mais, né? Que são gostosas. Então, bem-aventurados não significa apenas felizes. Significa abençoados. Que é mais do que felicidade. Então Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede. Mas está estranho esse negócio. Sabe por que está estranho? Porque Amós fala assim: ai de quem tiver fome e sede. Amós vai buscar e não vai achar. Não é assim? Então, para Amós, ter fome e sede é uma tragédia, é uma perdição, é um problema. Amós fala assim: ai de quem tiver fome e sede, não vai achar, está perdido. Mas vem Jesus e fala assim: não, parabéns para quem tem fome e sede, excelente, quem tem fome e sede, maravilhoso, bem-aventurados os que têm fome e sede. Por que para Jesus é bom ter fome e sede, para Amós não? É que o texto de Amós se refere ao fechamento da porta da graça. E a partir do fechamento da porta da graça, ai de quem tiver fome e sede, porque vai procurar e não vai achar. O texto de Amós é um texto escatológico. Se refere, se aplica a partir do momento em que a porta da graça irá se fechar. Ok? Enquanto que o texto de Jesus é para o período antes do fechamento da porta. É para os nossos dias. É para hoje. É para essa noite. Então, enquanto a porta estiver aberta, bem-aventurados os que têm fome e sede. O que Jesus quer dizer exatamente com isso? Jesus está dizendo: atenção jovens, atenção adolescentes. Jesus está dizendo para os adultos também. Jesus está dizendo assim, ó: você precisa ter fome de Bíblia, fome de Deus, sede do Espírito Santo, sede do céu. Bem-aventurado quem tem fome e sede de salvação, de arrependimento, de perdão. Entendeu? Bem-aventurados essas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para quem gosta de cozinhar. Os que gostam de fazer alguma coisa aí na cozinha. O que é que dá sabor à comida? É o sal, né? Eu achava que era o sal, mas eu descobri que não, é a fome. Já pensou nisso? Pensa comigo aqui. Pensa aí. Veja, eu estou no contexto do sermão, claro. Tenta comer sem fome. A comida pode ser incrivelmente maravilhosa, um banquete, é ou não é? Mas se você já está satisfeito, se você não tem fome, você admira com os olhos, mas não dá. Você fala: não dá, já estou no meu limite. Não dá, já passei até, não dá. Agora, quando a gente tem fome,
até um pãozinho seco. Fala aí para mim. É ou não é um banquete? É uma delícia ou não é uma delícia? Você já comeu tendo muita fome? Gente, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Sabe por que um culto como esse é maravilhoso para um e não é tão maravilhoso para outro? Sabe por que uma reunião como essa, uma mensagem como essa, pode ser uma bênção para um e para o outro pode não ser exatamente assim? Sabe por que tem gente que vem aqui e fala assim: que noite, uau, que noite, hoje Deus falou comigo, que bênção, e você sai feliz. E pode ser que alguém saia dizendo assim: não era tudo isso que eu pensava, isso aí eu já sabia. E ainda se eu fosse ele, ainda falaria mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Sabe por que um sai feliz, o outro não sai tão feliz assim? Depende da sua fome. Depende da fome. Existem pessoas que estão cheias de si mesmas, cheias dos seus conceitos, dos seus preconceitos, das suas ideias, das suas ideologias, das suas filosofias. Então você está fechado. Se abre, descruza o braço. Deixa Cristo entrar. Não seja duro com você mesmo. Não pense que você sabe mais do que a Bíblia. Você não sabe. Não pense que você sabe mais do que tudo que a gente tem ensinado na Bíblia. Você não sabe. Seja humilde, meu amigo, como uma criança. Se coloca de joelho, sabe? E tenha fome e sede de Deus. E você vai sair daqui como aquela criança, feliz da vida. A vida cristã é simples. Nós a complicamos. Jesus é simples. A salvação é simples. A gente complica as coisas. Dá para confiar em Deus? Dá para confiar nele? Dá para se entregar a Ele? Dá para deixar Jesus dirigir sua vida? Bem-aventurados os que têm fome e sede, serão saciados, serão fartos. E sabe como é que você faz para sempre ter fome e sede de Deus? Me permita dar uma sugestão. Saia daqui e pega tudo que você estudou hoje e já partilha com alguém. Você se encheu da palavra, aí você se esvazia, falando para outro. E aí vem amanhã e enche mais. Aí fala para os outros, esvazia. Faz esse processo. Você vai ver. Você sempre vai ter fome e sede de Deus. Uma vez um pastor só pregava sobre a volta de Jesus. Era a única coisa que ele pregava, a volta de Jesus. E aí, todo sábado que ele ia pregar, ele falava assim: irmãos, hoje eu tenho um tema maravilhoso. Todo mundo já sabia, era a volta de Jesus. Aí um dia um grupo de jovens se organizou e falou: hoje nós vamos pegar esse pastor. Aí quando o pastor chegou, falou: bom dia pessoal, feliz sábado. Hoje eu tenho um tema espetacular para falar para vocês. E os jovens se levantaram em coro, falaram: a volta de Jesus. Ele falou: como é que vocês sabiam? Aí os jovens falaram assim: pastor, o senhor só prega isso. O senhor poderia, né? Muda, né? Um pouco, né? O pastor falou assim: vocês deviam ter me falado antes. Claro que eu posso mudar, lógico que eu posso mudar. Mas antes de eu mudar, eu preciso fazer 2 perguntas para vocês. Só 2, e aí eu mudo o sermão. Primeira pergunta: quantos de vocês sabem como Jesus vai voltar? Levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou assim: amém, maravilha, amém. Segunda pergunta para eu mudar o sermão: se Jesus voltasse hoje, quem
garante que está pronto para o céu? Levanta a mão. 2 ou 3 levantaram a mão. Ele falou assim: tema de hoje, a volta de Jesus. E pregou de novo. É isso. Essa noite, Jesus está chamando cada um de nós. Jesus está convidando cada um de nós para que tomemos a decisão certa, na hora certa, e a hora certa é hoje, e o dia certo é hoje.